E são duas escolhas praticamente inconscientes, se a gente olha por uma criança. Chega uma certa idade, sejam as coisas que realmente vão ter valor. Aproveitamento momentâneo já existia pronto. Pesado, né? Então, aquelas escolhas que a gente vai Isso. fazendo no dia que vão deixando o dia melhor. Olá, você que estava esperando mais uma quinta-feira para junto com a gente poder mais. E hoje a gente vai falar um pouquinho de um termo romano, carpe diem. Viver o dia, aproveitar o dia, curtir o dia. O momento. Fica em voga, né? Tá assim, o momento. O agora está falando muito de viver o agora, vocês não acham? Não tá muito no ar isso, acho até a questão da pandemia, deixa o pessoal meio tem que ser agora, porque pode não ter mais o agora. A gente secou a adega, né? Porque pode ser que a gente não estaria mais aqui, então era melhor tomar tudo que tinha de bom. Eu tô Carpe vivendo. diem, né? Não deixar o vinho para os herdeiros, para o outro, que vem Exato. depois que a gente morre. Eu vou viver o momento agora. Tomou decisão. Ela decidiu, vou engordar agora ou depois? Desculpa, Luciana, né? Comer um docinho não engorda, né? Não. Piada, mas A Cláudia trouxe um tema filosófico, uma coisa importante pra gente E nós pensar. detonamos E em já. 30 segundos a gente detonou. consegui E ela já tirar. tá me olhando com essa cara de braba. Ai, Luciana, tava com tanta saudade de ti. Não entendi. Eu posso ler um trechinho? Quem não sente saudade não entende, né? Eu vou ler, enquanto que vocês ficam pensando a respeito disso, eu vou ler uma... Fazendo juízo dos Eu vou outros. falar sobre o tempo, que é um trecho de uma poesia do Mário Quintana, tá? A Uma vida música de fundo. é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas, há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Bem reflexivo para começar. Eu sugiro o seguinte, me digam, a gente deve viver o agora sem os prazeres do agora, o momento do agora, usufruir do que se tem agora, ou a gente deve sacrificar alguns momentos do agora para, no futuro, ter um momento de aproveitamento melhor. Os dois extremos são perigosos. Eu ia dizer isso. Acho que não dá pra. A gente não pode falar do amanhã na certeza, mas pode falar do hoje pelo que tu tá vivendo. E tu constrói, né, um futuro, a gente fala aí de futuros desejáveis, é no agora. Então, se o teu agora tá te propiciando, minha visão, né, te propiciando uma felicidade que tu pense que ela possa ser, né, vivida num amanhã, né, e falar de felicidade não dessa coisa assim, né, ai, romantizada, mas felicidade assim, ó, de poder estar aqui conversando, dividindo, compartilhando. A gente tem que fazer uma escolha entre estar aqui agora, né, nesse momento, escolher viver esse momento agora, que ele vai ter um reflexo para amanhã, que pode ser um amanhã que eu enxergue, que eu vejo, que vai ficar para lembrança para quem estiver aí. Eu acho que é mais ou menos como a marca que tu quer deixar no mundo. Eu sempre penso isso nas escolhas que eu faço. Agora, nesse pós-pandemia, eu penso que esse imediatismo que a Cláudia traz é que tem o seu ingrediente, no meu ponto de vista, perigoso. Porque se todos focarmos nos prazeres do agora, unicamente, qual o futuro que teremos? E daí tem o individualismo, né? Porque daí o que eu quero, que para mim tem importância. Mas a gente não vive, né, de forma isolada, né? A gente vive no coletivo. Por que cuidar do planeta se eu estou vivendo hoje? E daí tu sabe, Luciana, que quando a gente fala com adolescentes é o que eles dizem, né? Vocês me pedem para cuidar, vocês me pedem para fazer, mas vocês não cuidaram do planeta até agora, não cuidaram, né, desse lugar onde eu vou ficar. Então, eu acho que é um questionamento que vem dessa nova geração e que tem muito a ver com isso. É o agora ou é o pensar num futuro que, independente de eu estar aqui ou não, mas eu tenho compromisso com ele. Vou trazer um ingrediente contrário, então.
Eu estou na pandemia, né? E vivi a pandemia e fiquei privada de fazer várias coisas. E refleti muito, e quando eu estou usando a primeira pessoa, eu não estou me referindo a mim, especificamente. Estou uma versão Num de mundo, personagem. alguém que viveu como nós essa situação e que pensa que, bem, agora eu não quero mais perder tempo trabalhando com coisas que não me fazem num emprego que, apesar de pagar as minhas contas, me deixa com burnout, ou então eu não quero mais conviver com pessoas que não pensam como eu, quero ir para outros lugares, eu não quero guardar dinheiro para lá na frente, quem sabe, fazer alguma coisa, não, eu quero viajar, quero passear agora. E eu não posso, Cláudia, dizer agora que a pessoa está equivocada no seu ponto de vista, porque ela ficou incerta do futuro. A pandemia deixou todos nós incertos. E eu estou desperdiçando ou usufruindo o meu tempo, do que o Mário Quintana fala, o meu tempo que passa para fazer o quê? Na verdade, a pandemia só nos deu consciência da incerteza que já Que já existia. existia, né? Eu acho que esse que é o ponto. Nos colocou no nosso devido lugar, Mas né? além da pandemia, tem outra coisa que faz a gente se dar conta do fim do tempo, né? Que é, vamos dizer assim, o próprio processo de envelhecimento da gente. Só que tu pode te dar conta disso aos 30 anos que a vida tá passando, tu pode te dar conta aos 40, tu pode, né, aos 50, e às vezes tu só vai te dar conta de que a vida passou quando tu já tem 70, daí seria o tarde demais, né? Pensando que a nossa expectativa de vida tá entre 70 e até 78 anos, mais ou menos, ou eu tô desinformada? Não tá Mas eu acho que é dentro mais ou menos dos dessa ideia, né? Então, 78 a isso. 81 aí, né? Que Então, tão. vamos pensar assim, que até os 70 a gente ainda tem um bom nível de independência, onde a gente ainda pode tomar decisões jurídicas, né? Depois disso também a gente já fica com algumas limitações. Mas aí tu pensar que a vida vai acabar, quanto antes tu te dá conta disso, e aí a pandemia eu acho que ela acelerou isso para muitas pessoas, né? Só que eu também compreendo que o Carpe Diem não é nem como tu disse, Luciano, nem um extremo nem outro. Acho que a gente pode buscar segurança, pode buscar visão de futuro, como tu diz, né? Pensar no amanhã, construir um amanhã, mas enquanto eu estou fazendo isso, aproveitar o dia também, né? Eu acho que No sentido de eu vou tomar um café da manhã, eu posso ouvir uma música que me deixa de melhor humor e me faz bem, ou eu posso daqui a pouco me conectar com alguma informação que me deixa mais pesado, né? Então, aquelas escolhas que a gente vai isso. fazendo no dia que vão deixando o dia melhor também. Sabe que quando tu traz isso, Miriam, eu penso muito no que as escolhas vão nos garantir, de alguma forma, um momento de vida melhor, que ele pode ser de curto, médio e longo prazo, né? Então, quando a gente vai para essa tônica assim de o agora ou o futuro, eu acho que o ponto mais importante é quando a gente olha para a saúde. Eu não me preocupar em ter um tempo hoje de, né, beber água, de comer de uma forma um pouquinho mais saudável, de talvez fazer o mínimo de atividade física, isso é uma escolha. E eu posso dizer, não quero gastar meu tempo com isso. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Eu posso viver só até amanhã, mas eu posso viver até 80 anos. E eu vou chegar aos 80 anos baseado com as escolhas que eu fiz hoje. Então, elas são reflexos. Então, acho que esse escolher viver o agora, ele também passa muito por esse, né, esse prisma da consciência. Que consciência que eu tenho, né, de mim hoje e que se eu estiver aí nesse futuro, que ele é incerto, como é que eu quero estar? Porque senão eu vou ter dependência, né? Eu vou precisar estar num estado que talvez eu seja extremamente vulnerável em relação a, né, poder daqui a pouquinho caminhar com as minhas próprias pernas, ter uma qualidade de vida que me permita ir daqui a pouquinho numa loja, ir no mercado escolher a fruta, fazer coisas simples da vida que também são prazerosas e Exato. muito prazerosas e que talvez quando você chega a uma certa idade sejam as coisas que realmente vão ter valor. Segurar alguém no colo. Esses dias eu escutei de uma pessoa assim, eu não consigo mais segurar o neto no colo. Não tinha força nos braços em função de uso de medicamentos por muito tempo. É por isso que eu faço academia. Eu disse hoje, né? Eu faço academia por 2 motivos. Para poder me abaixar quando eu tiver netos e poder fazer os movimentos e para poder comer uma sobremesa, um docinho. Porque, né,
pergunta se eu gosto de ir na academia, mas a longo prazo eu sei que, né, para minha história de saúde, meu histórico de saúde quando eu tiver 70 anos, vai fazer diferença eu ter construído massa muscular. Então eu não gosto de fazer, mas eu vou lá e faço. Mas aí, por exemplo, aí nessa história de aproveitar, né? Eu tô lá e pensando, ai, que ódio! Eu detesto isso aí. Aí eu faço um movimento. Não, peraí, vamos lá, né? Vamos sentir os Põe um som. músculos. Não, a música é ótima, mas assim, aí é uma decisão. Uhum. Eu vou fazer dessa hora um inferno total, ou eu vou tentar dar uma melhoradinha aqui no clima, no ambiente. Mas aí é cabeça da gente, né? Então é nesse sentido. E acaba que lá pelas tantas tu até começa a gostar. Quando termina é maravilhoso. Ai, quando eu faço o último É uma exercício. sensação de dever cumprido Meu e o Deus, é corpo fica muito bom. legal. Não, outro dia eu cheguei na academia, por exemplo, morrendo de sono. Era o dia que eu tinha. Assim, ó, a decisão era: vou dormir ou eu vou pra academia? E eu não ia ter tempo de fazer as duas coisas. Então era assim, aquela hora, o que que eu vou fazer? Eu decidi ir na academia. Foi uma decisão difícil, mas eu saí de lá energizada, acordada, disposta a fazer o que eu tinha pra fazer depois, né? Foi uma decisão pela minha saúde que eu fiz naquele momento, né? A gente pode fazer um movimento contrário, talvez facilite para quem não está pensando a longo prazo. Hoje, eu, Cláudia, tenho algumas estabilidade financeira, tenho algumas condições de fazer coisas que eu quero, tenho coisas que eu já conquistei. É um momento que eu posso usufruir de coisas, posso o meu carpe diem, de coisas e situações. Por quê? De que coisas eu abri mão, que momentos eu sacrifiquei anteriormente, que escolhas que eu fiz no meu passado que hoje me permitiram chegar aqui. E aí, talvez um fator que esteja mudando nessa nova geração é a questão da facilidade com que eles veem a nossa geração, a vida da nossa geração. Porque nós ainda vimos nossos pais abrirem mão de muita coisa para terem tranquilidade financeira, estabilidade. E nossos filhos, e talvez até os mais jovens, maiores do que os nossos filhos, teus filhos talvez, que tenham uma idade maior do que nossos, os teus 20, 20 também, e né? poucos anos. 20 e poucos anos, já viram uma geração no Brasil que teve muito mais condições de ter as coisas. De ter acesso a casa, a geladeira, mobília, TV, tudo. Banheiro, Então, né? Se a então gente uma pensar que vida muitos não de tiveram. aproveitamento momentâneo já existia pronta. Eles não viram, talvez, todo o sacrifício e dificuldade que nós vimos antes. Eu acrescentaria mais uma questão nisso. Tem uma geração de pais que veio aí dizendo assim: vou fazer tudo pelo meu filho. Então, eles fizeram os sacrifícios, mas a mensagem que foi dita é: vou fazer tudo que eu puder por ti. E todos os pais fazem isso. Mas parece quase como uma obrigação. Então, O sacrifício é de um e o carpe diem é de outro, nossa, perfeito, É, assim, isso acho que aí. fica um né? pouco isso, assim, no sentido de que, bom, se meus pais se sacrificaram é porque eles quiseram, né? Isso. Eles são pais, então tem um sentimento, assim, de que isso faz parte de ser pai, que você se sacrifica aí e que isso não é uma questão. A gente não, a gente via os pais, né, nas suas Dificuldade. dificuldades, a gente tinha aquela empatia pelo que eles estavam vivendo, é um pouco diferente, né? Talvez aí esteja a grande. Imagina uma geração que já estava enxergando o mundo dessa forma, né? O sacrifício é de um e o carpe diem é meu. E ainda passa pela pandemia, em que desperta, talvez, em quem fez o sacrifício até agora, também essa sensação. Não, mas então vamos aproveitar juntos. E aquela visão de que eu não quero passar os sacrifícios que eu vi meus pais passarem. Não vale a Também. pena. Até que É, ponto até que vale a ponto vale pena? a pena? Agora eles estão numa idade avançada, eles já não têm mais saúde, e né, o que que eles aceitaram coisas que não deveriam ter aceitado. Exato. Agora, o que são os prazeres de hoje? Porque enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando, dar tudo. Dar um celular, dar internet, dar uma coluna torta, uma visão problemática. E aí me veio uma cena assim, sentada na roça, brincando com batatas recém-colhidas. Tipo, o que é um prazer, o que é uma conexão, o que é estar
E são duas escolhas praticamente inconscientes. Se a gente olha por uma criança, ela vai escolher aquilo que está à sua disposição. Se tiver um celular, ela vai escolher o celular. Se ela Se não tiver batatas, ela vai aprender a brincar com batatas. Inclusive, vai desenvolver mais criatividade, né? Se ela for brincar com batatas, vai É porque desenvolver mais. vai cansar rápido, né? a Vai ter gente- que criar estratégias. Nós escutamos muito as pessoas dizendo, né, nas empresas, ou mesmo quando fala nos espaços escolares, nossa, essa geração nova está muito difícil, eles querem muito as coisas prontas, eles não têm paciência, não têm comprometimento, não têm força de vontade. E eu sempre faço um questionamento em relação a isso, tenho feito muito e talvez até ele machuque um pouco. Quem criou, quem educou essa geração que está aí? E daí acho que passa por isso que tu estava falando, né, Miriam, que eu tenho que dar, quero fornecer para o meu filho o que eu não tive, o que eu. E daí eu acho que quando tu fala, né, trouxe as batatas, o que é que eu não tive? Porque eu tive a gente pode ter tido tantas outras coisas que não estão ligadas à materialidade de ter, né? E que daí é muito mais difícil tu tangibilizar, mensurar, e que tem muito significado até para te conquistar questões materiais e que talvez a gente tirou dessa geração, né? Por ter o sentimento que nós tínhamos a obrigação de gerar facilidades. Mas E pensa bem, que a gente está do ponto de vista adulto, enquanto pais, decidindo o que falta, que a gente imagina que faltou para nós, baseado num mundo totalmente diferente, de coisas que não existiam quando a gente quando a gente era criança, imaginando então que para eles vai faltar algo. É como querer voltar no tempo, né? Se julgar por uma coisa de 10 anos pra gente é É impossível. curar a infância da gente na infância dos É. filhos, né? Essa semana a gente tava numa discussão sobre quem teve Barbie e quem não teve, da nossa geração, né? E aí na minha Ai, sala de não aula, porque, tive. pois então, tem algumas colegas da minha não faixa tive e não etária. tenho. Pois é, nós com 40 e tantos. Presente de E aniversário, não me faz em falta. novembro, uma Barbie para a Luciana. Ah, O bom é que agora tem Barbie de todos os tipos. Vai ter Barbie de cabelo preto, igual assim. A gente pode fazer uma Boa ideia, gente. Vamos achar uma Barbie para representar cada uma. Pena que a minha vai ser a clássica, né? Vai ser aquela, né? Ai, eu queria uma ela é a diferentona. clássica da Barbie. Ai, né? Foi Eu- tipo... Loira, comum. alta, A magra, comum. pele. Mas a gente tava nessa coisa de quem teve e quem não teve, né? E aí, assim, as gurias de 20 e poucos anos, todas tiveram Barbie, né? E as mais velhas, a gente não tivemos. A gente ia na casa de quem tinha pra poder brincar de Isso. Barbie, assim, né? Eu tive Eu uma não tinha casa de quem tinha. Não tinha. Né? Eu tive uma Barbie. E a minha mãe me deu, eu acho que eu já tinha 10 anos, mas, gente, esses dias eu tava vendo que alguém fez o cálculo de que percentual do salário era o preço de uma Barbie. Era um absurdo. Era um absurdo, era impagável. Quer dizer, aí, depende pra classe social que a gente eu, pertencia, né? eu tinha 10 anos, eu acho, quando eu ganhei a Barbie. E aí eu brincava com a minha mãe, o trauma que eu tive, porque só eu que não tinha Barbie. E depois com 10 anos, mas brincando. E daí ela ficava assim, meio, né? Dizia, mãe, esquece, a Barbie das minhas amigas todas tem os pés comidos, elas mordiam os pés. A minha tá inteira, maravilhosa aqui, pude passar adiante pra outra pessoa brincar. Eu não devo ter, guardou? Claro eu devo que ter não. conhecido a Barbie no teu quarto. 10 anos, 11. Certo que sim. E tu não lembra, mas deve ter brincado com a minha Barbie. Não, ela já brincava com o Ken. No caso, teu irmão. Teu irmão. Né? Que não era o de boneco, era o de. Eu acho não que era o não inflável. no comecinho, eu acho que ela não, né? Eu prefiro manter a minha mente pura, Ai, coitada. inocente. Vamos preservar, então, né? Preserva, é. Mas eu tava me lembrando que essa semana eu vi umas crianças brincando na rua, assim, né? Sabe aquela coisa assim de final do dia? Iam jogar. Ai, a que gente delícia. não tinha a boneca do Barbie, mas a gente jogava muita bola e vôlei, corda. E eu não tô nem falando de uma coisa nostálgica, mas assim, quando eu vi aquelas crianças na rua brincando, eu pensei, gente, que coisa mais boa, né? Tá aqui brincando, mexendo teu corpo, enfim, tudo que o jogo e a convivência social exigem das relações do desenvolvimento do ser humano também, né? Porque eu posso estar dentro do meu quarto jogando videogame do meu jeito, do jeito que eu quero, e quando eu quiser eu paro, e quando eu quiser eu desligo. Outra coisa, eu tô brincando contigo e eu preciso aprender os teus limites, as tuas regras, a convivência. É diferente. Eu pensei, nossa, que coisa boa que algumas crianças
tem isso, né? Hoje em dia, por exemplo, os teus filhos, né, Luciano, eles brincam muito, por exemplo, no espaço da rua, eles têm esse espaço. Mas os pais, em nome de uma segurança, né, muitas vezes não permitem que o filho vá até o mercado comprar. Ah, e às vezes nem Não, é seguro mesmo, Aqueles né? Não, dias eu justamente. escutei, presenciei o relato de um pai que ele fez uma análise do momento que ele se deu conta que a filha dele, com 12 anos, caminhou pela primeira vez 2 ou 3 quadras sozinha no bairro próximo ao local em que a gente está. E aí, por que isso foi surpreendente para ele? Porque a infância dele foi toda na rua, correndo, brincando, jogando futebol. Justo por isso que tu trazias, Miriam. E aí ele se dar conta de que a filha, com 12 anos, foi pela primeira vez e ele ficou ali na retaguarda, com medo, ligando. Ela chegou segura. E creio que muitos se identificam com isso. E olha que mensagem que isso passa para a filha também, né? De que é muito perigoso. De que é muito perigoso estar na rua. E isso é uma coisa que tem um efeito, um E será que é impacto. tão perigoso quanto a gente enxerga o Pois perigo? é, porque Vou assim, te contar pra vocês agora nessa linha. Eu tenho o Gustavo, tá com 25 anos, né? Ele já pode ir andar 2 quadras sozinho. Agora, sim, pode. Mas daí deixa eu contar que ele diz assim, de vez em quando nas nossas conversas, assim, eu digo, filho, será que a mãe tem algum trauma com a mãe? E ele disse, eu tenho. Eu disse, com meu certeza que Deus. pergunta óbvia, né? Óbvia, mas a gente quer saber, né? Dizem que nós pais temos 2 funções na vida, na época dos filhos, é botá-los no mundo e transmitir traumas, então vamos lá, né? Não, a minha missão tá cumprida. Eu já Eu também cumpri a minha. todos os traumas já estão implantados. E daí ele tinha, acho que uns 9 anos e queria andar de bicicleta. Nós morávamos em Novo Hamburgo e ele ficava durante o dia com a minha mãe. Então ia para aula depois no bairro Charlau, ali em São Leopoldo. Ele tinha uns amigos e ele queria andar de bicicleta. E ele disse, mãe, posso? Eu digo, pode. E ele pegou a bicicleta, saiu de bicicleta e eu com o carro atrás. E ele disse assim, mãe, eu nunca vou me esquecer, porque no outro dia os guri me zoavam muito na escola. Pô, andando de bicicleta e a tua mãe atrás E de a carro. mamãezinha de casa. Então, assim, é isso, né? Só que eu andava de bicicleta, saía da escola, chegava em casa, mal comia uma coisa, pegava a bicicleta, ó, e saía, voltava tarde, né? Assim, como tava começando a anoitecer, pai e mãe, Nem fazia nem ideia por fazia onde a gente por andava. onde a gente tava. E minha mãe costumava dizer assim, nossa, a Cíntia corre as 9 senhoras, né? Porque eu andava toda a vizinhança ali e sabia história e conversava com um com o outro. Então, acho que é um pouco disso. E isso sim, né? A Miriam estava trazendo ali dessas questões relacionais que a gente precisa, que para as convivências, que a gente precisa de sociedade, do mundo, né, privado, de empresa privada ou pública, onde a gente estiver atuando, a gente precisa dessas questões relacionais, que não é desligar um botão e eu não quero mais. Eu vou ter que fazer enfrentamentos de ideias, de pontos de vista, e daí não vai dar para ser. E aí eu vou ter que sacrificar alguns Vou momentos ter que para ter sacrificar. alguma coisa ali na frente, vou ter que estudar, vou ter que me dedicar para ter alguma coisa ali na frente. E esse entendimento de que é tão bom viver o momento, realmente, mas para chegar o momento, tem 2 questões, né? Uma, não podemos empurrar para sempre para o momento ideal ser lá no futuro que não chega nunca. Tão longe que eu nunca alcance esse momento. Deixa a louça na cristaleira e quebra a prateleira, não usa mais. Eu pra ti. Não quebrou a prateleira, mas não quebrou nenhuma louça. Ai, olha só. Milagre dos deuses. Tu viu só? Olha a Nossa, lição isso aí é milagre. aprendida, Olha, eu devia né? ter tirado foto, não tirei. Já tirei os Use- copos, não quebrou um. Use. Mas ela copos, vai né? usar, Use assim, a ó, louça, direto. use a louça nova, A roupa louça, nova. aquela louça da bodas, né? O enxoval que fica lá. Não, já ganha nas bodas de 50 anos e ainda espera mais 30 para usar. Já era. Já era, né? Não é tu que vai usar, vai ser outra geração nisso. Antigamente, os pais ganhavam garrafas de vinho, de espumante e botavam para enfeitar nas estantes, né? Hoje Acho que é um pouco- ela não chega aí pra estante, né? Ela chegou, já vai no seu copo, né? Exatamente, é um pouco isso, assim, né? Mas também, de novo, pensando na ideia de aqui e também segurança a longo prazo, tem que ter o planejamento para poder dizer assim, não, eu agora juntei uma grana, me estabilizei, agora eu posso escolher de fato o que eu quero fazer. Às vezes a gente começa a vida fazendo não exatamente o que a gente quer, mas o que a gente precisa.
né? Isso. Mas eu Mas entendo aí nesse, só para concluir, então tem aquela coisa, hoje eu faço não o que eu quero, mas o que eu preciso, para daqui a algum tempo eu poder realmente poder escolher outra profissão, outro lugar para morar, coisas desse tipo. Talvez o equilíbrio esteja em, ou agora eu faço o que eu preciso sem ficar doente por causa disso. É, Talvez, não né? se violentar demais, né, à medida do possível, né? Também tem isso, se não vai fazer uma coisa horrível que eu não Não, que não te sobre suporto. saúde nem É. mentalidade pra viver nada depois, né? Mas acredito que um dos ingredientes, assim, a Miriam vai me olhar feio porque eu vou falar de escolhas, mas não é naquele sentido que eu costumo falar. Mas da consciência sobre Uhum. as escolhas que a gente Sim. faz. Porque talvez se eu estiver trabalhando, sacrificando muitas coisas em detrimento de algo que hoje eu entendo que lá adiante vai ser maravilhoso, será que na minha escala real de valores aquilo realmente é tão importante? Ou essa minha escolha tem uma influência social, de momento, onde é vendido que aquilo é maravilhoso? Isso também é E no De importante. sentido de encontrar, expectativa, né? no sentido também de encontrar um ponto de equilíbrio entre isso, o que eu vou sacrificar para os prazeres futuros, mas também de conseguir usufruir um pouco melhor das coisas do momento que não dependem necessariamente de dinheiro, porque nem tudo depende de dinheiro. Uhum. É, mas eu nem falo aqui questão de dinheiro, né? Eu falo também questão do tempo mesmo, né, Luciana? Eu Porque falo de dinheiro, porque eu acho que o dinheiro tá Em tudo. intimamente ligado a isso, assim, a porque, gente não né? tem como, né? E é mais um fator jogado, Uhum. assim, todo esse rebuliço de gerações que a gente falou, da pandemia e tudo mais. Que é, o capitalismo tá num ponto É. que. E aí a gente pode também entrar em mais um assunto. Instagram. Que é mais uma coisa. E outras redes sociais, né? Eu falo do Instagram, mas enfim, TikTok, de tweets. que joga um tempo inteiro uma felicidade incrível na vida de todo mundo. Como todo mundo tá muito bem, né? Uma pessoa tá feliz, ela tá magra, ela tá com um prato de comida maravilhoso, ela tá fazendo aquela viagem. E também acho que gera essa angústia, né? De preciso viver o agora, olha só, eles estão vivendo, eu não tô vivendo. E tem um outro lado também. Vou fazer um contraponto. Isso aí. O quanto essa felicidade que está ali exposta, de alguma forma, alimenta a felicidade de outras pessoas que não têm a possibilidade de viver Viver isso. aquilo. Porque quantas coisas, quantas pessoas estão ali sonhando e naquele momento em que elas estão assistindo aquilo, elas sentem o prazer de conhecer, de ver, de visualizar, Claro. mesmo que lá no fundo elas tenham esse sentimento que tu trazia, Cláudia, mas assim, talvez muitos nunca vão poder viver aquilo ali. E Não, a Luciana, sua forma. eu te entendi e eu concordo, porque para muitas pessoas é um incentivo para, Uhum. eu vou Eu também trabalhar, eu posso. vou me organizar, porque daí eu também posso fazer tal viagem, posso fazer. Mas eu não tô nem falando de coisas específicas, de momentos, assim, aquela viagem que tu mostra, aquele lugar. Mas é uma enxurrada de coisas, de pessoas muito próximas, às vezes, em que tu não consegue ver a pessoa fazendo outra coisa a não ser tendo todos os dias aquela E imagem são de que sempre pessoas diferentes a somadas. vida plena. Sabe a Vida sem problema. plenitude? Nunca tem problema na vida, porque Pegar um ninguém exemplo. posta problema, Um né? exemplo, todas nós vamos viajar uma vez por ano, tá? Isso. Só que aí tem uma quinta pessoa que vai enxergar em janeiro a Miriam viajando, em fevereiro eu, em março tu eu. E assim, e a sensação que ela tem ao olhar, É que aquele todo mundo que viaja, todo mundo menos tá ela. viajando o tempo todo. E não é, né? São pessoas diferentes, momentos Não, e outra diferentes. coisa, e qual seria o efeito, talvez, de também ser mostrado o que se fez nos outros 11 meses para estar naquele um mês viajando, né? Tu sabe que eu comentei, nós estávamos conversando em casa sobre a capacidade que a gente tem, eu e meu marido, né, de valorizar aquilo que a gente fez de bom. A gente é de uma geração que se o que tu fez e deu certo, tu fez a tua obrigação, e o que deu errado, a culpa é tua. Quer dizer, então, assim, em momento nenhum a gente Mérito pode. zero, né? Méritos, assim, tu não tem licença pra te sentir, né, assim, não, satisfeito sim, mas me fugiu a palavra agora, né? Mas aquela coisa de depois de dizer assim, nossa, eu fiz uma coisa boa, né? Orgulho pelo Um que tu fez. orgulho, então, assim, então, eu estava falando, eu comentei com ele, assim, ó, eu tô tentando mudar quando eu posto lá nos meus stories. Eu tô na faculdade, eu tenho uma cadeira tal, que tô mostrando tal coisa. Eu tô tentando mostrar para as pessoas que estão lá no Instagram, que acompanham, enfim, toda uma trajetória. E quando eu me formar, eu quero que a pessoa entenda que isso teve um preço.
teve um custo. E se a minha sessão for tanto, ela entenda que não foi do nada Do que saiu nada. esse diploma, né? Foram 5 dias por semana para a universidade, mais 50, 60 páginas de leitura por dia, trabalho e tal. Isso tem um esforço que tá me dando muito prazer, não tá no campo do sofrimento, não é isso, mas que lá Mas na ainda frente tem assim, Vai um contribuir preço. com merecimento. mas mas assim, ainda assim é um momento não é um carpe diem. Tu estás, de fato, por mais que tu goste, tu estás trabalhando, tu está, é um trabalhando. sacrifício, tá? Não no sentido de, nossa, vou, né, me sacrificar, mas é um sacrifício para algo do futuro. E eu acho que isso tem que ser lembrado. A gente tem que lembrar disso todos os dias. Tanto de que hoje eu estou aqui porque eu já me sacrifiquei, e hoje o que eu estou sacrificando também tem um sentido. Talvez falte buscar qual é o sentido, né? Eu E se tu não- acredito que com a idade, com a maturidade, também reduz a tua, na média geral, assim, a tua disposição em sacrificar o tempo todo. Eu acho esse é Eu um não tenho mais ponto tanto tempo muito. assim, não dá para ficar A sacrificando, gente né? aprende a eu acho que a selecionar. gente fala às vezes dessas escolhas mais seletivas, né? Uhum. E tu escolhe e tu começa a ser seletivo com o que tu vai fazer, com as pessoas que tu quer estar, Uhum. porque tu tem consciência que tempo é um ativo único É. e ele não retorna, né? Esse momento que a gente está aqui, ele não vai retornar, ele é único. Irrepetível. Então, não tem. E daí eu acho que a maturidade tem esse aspecto que ele é, para mim, é um presente. Né? Quando a gente fala de maturidade, eu vejo por esse lado, assim, do presente que a gente tem para poder viver com mais qualidade. Mas aí também é uma questão de escolha, né? Eu também vejo muito isso, assim, de compartilhando, assim, essa semana eu tinha 2 dias de manhã que eu teria, assim, né, projetos para apresentar na primeira hora da manhã. E eu sou uma pessoa que eu sempre achava que isso era um defeito, hoje eu já estou achando que faz parte da minha vida, que eu não consigo fazer as coisas com muita antecedência. Meu processo criativo, ele se dá, assim, às vezes Sob pressão. sob pressão. Eu trabalho muito bem dessa forma. Então, assim, ou eu produzo de madrugada, né? Ou eu tenho que, antes de dormir, fazer isso. E eu fiz a escolha, eu digo, eu vou dormir, sabendo que tinha um risco. Bom, se eu não me acordar, se não tiver luz, se não tiver, eu sei que tem todos esses riscos, né? Então, é uma escolha consciente. Mas eu preferi dormir à noite, me acordar às 4 da manhã, montar a apresentação para às 8 da manhã apresentar. Eu escolhi, mas foi muito bom. Eu fui muito melhor do que se eu tivesse talvez feito 2, 3 semanas antes. Mas é uma questão de Esse é conhecimento, de autoconhecimento. consciência e daí não sofrer por isso. E E talvez de ter um plano B, porque se e o faltar plano luz... B, isso aí, se falta luz, bem isso, né? Mas eu acho que esse é o ponto, sabe? De quando a gente olha assim, o que te dá prazer? E eu queria chegar em casa, eu adoro chegar em casa, os dias que eu posso chegar mais cedo em casa à noite e simplesmente, né, assim, relaxar, desligar. Então, eu penso que a maturidade faz com que tu faça isso. E daí tu vai dizer sim ou não para algumas coisas, porque dizer não não é algo fácil, né? Não é algo fácil, mas que daí tu pode viver talvez em maior, né, Mas aí transcendência. a gente pode dizer que as gerações mais novas, elas estão mais maduras, já que elas querem sacrificar menos. Mas Eu acho aí que volta não pra é questão da consciência daí. maturidade, é consciência. Porque, na Não verdade, é. eu me dei conta antes que eu dei uma volta muito grande, mas que eu queria chegar exatamente onde a Cíntia chegou, Aham. que é dizer isso. A gente olha pro Instagram da Luciana numa viagem. Nossa, que bacana isso. Claro. Mas não é meu perfil, né? Mas eu posso ficar feliz com a viagem, admirar o movimento de vocês lá. Ver, ai, que lindo, pô, que legal. Nossa, Quase tô lá junto, muito legal. mas assim, não. Mas aí tu tá Não em preciso disso. Não preciso mas disso, tu tá né? com a personalidade em formação. Ah, Tu não tem teu próprio dinheiro, tu vive numa realidade ali que tá imposta e daqui a pouco assim, a tua mãe, né, tu adolescente nunca te levou, não vai poder te levar pra viajar, não vai poder, e tu tá vendo e tu também quer, aí tu não sabe o que fazer com isso, é diferente. Mas aí, assim, a gente deveria partir da ideia de relações parentais fortalecidas, de pais esclarecidos também, que vão dizer assim: ó, meu filho, você tem uma vida inteira para trabalhar e conquistar esse sonho, né? Mas Olha, entender que vamos- tem um sacrifício primeiro, talvez vamos- ressaltar o quanto que E trabalharam contar pra ir. histórias. Eu me recordo que em vários momentos eu reforcei, já contei, que eu conheci a praia no 8º ano de escola, numa excursão com a escola.
para crianças que estão acostumadas a ir para a praia todos os anos, desde a infância. Aham. Então, assim, para mim, conhecer a praia teve um valor muito mais relevante na escala de conquistas, e aí entra a questão, quanto mais eu, de alguma forma, quanto mais eu sacrifico para atingir algo, Mas maior vai ser ser valor. aquilo que eu vou sentir por ter conquistado aquilo ali. Eu acho que isso aqui já pode ser o tema do nosso próximo podcast, porque isso dá pano para manga. Será, Luciana? Porque eu posso sacrificar muitas horas de trabalho para juntar uma grana e comprar um carro e vou gostar muito. Será que um mês depois eu realmente ainda vou ter achar que todas aquelas minhas horas de vida valeram a pena? Mas não foi bem isso que eu quis dizer, Cláudia. Mas eu acho que nós podemos deixar. Não vamos Ah, deixar a falar mais sobre pergunta. Deixa eu me isso. defender. Deixa eu me defender. Eu tô queria querendo deixar no dizer que ar. tudo que é muito fácil tem menos valor. Ah, isso eu acredito. Se é muito fácil eu ir para a Europa, se eu vou todos os anos para lá, é mais uma viagem para a Europa. Agora, se eu trabalhei por vários anos com o objetivo de ir para a Europa, aquela uma ida para a Europa, para mim, na minha escala de valores, ela vai ter a questão da faculdade. Né? Se eu não preciso pagar minha faculdade, se eu ganho ela paga pelos meus pais, não estou tirando mérito, mas assim, aquela coisa que tu sente de querer chegar lá, eu preciso, eu tô abrindo mão disso, daquilo, e vou para me formar, quando eu estiver lá, pegando o meu canudo, eu sei o quanto eu suei para chegar E lá. aí é aquilo que a gente falou mais no começo, né? De quem tá fazendo sacrifício e quem tá usufruindo, né? Que é a conquista. Eu acho que conquistar, não acredito muito, que tu saber que tu conquistou é o que pode fazer esse como é que é? Carpe diem. Carpe diem. Mas o brilho no olho, é, né? porque Eu olhava assim, para essa palavra pensando no amor, eu não É. sei porquê. eu acho que pode fazer Olha. ele pode fazer ele acontecer de forma mais intensa. Porque eu entendo que o ser humano, desde que a gente nasce, a gente tá, mesmo que de forma inconsciente, depois com o amadurecimento, a gente quer fazer conquistas. A gente quer conquistar atenção, a gente quer conquistar amor, a gente quer conquistar reconhecimento, segurança, né? A gente quer conquistar várias coisas. Quando tu conquista, existe esse prazer, né? Que ele é intenso do ponto de vista assim que tu cheguei, tá aqui. Claro que a gente fala muito aí, o que vem depois, né? Mas a cada conquista, e por isso que a gente fala então tanto de saborear a jornada, porque Isso, não é uma questão só quando chega lá que é bom. Adorei a Miriam dizer, eu quero que as pessoas olhem que teve uma caminhada. E às vezes a gente não se dá conta de mostrar a caminhada. Aprendi contigo aqui, eu achei isso muito fantástico. Mostrar a caminhada. Olha que legal, eu vou olhar lá para a Miriam, acompanhar o que ela está fazendo. Eu estou olhando, fazendo parte dessa caminhada. Como foi acompanhar a Luciana na viagem? Estou fazendo parte dessa caminhada, estou enxergando o que vai acontecer. O dia que vê, tu recebendo o teu canudo, né? Formada lá psicóloga, olha a trajetória que teve. Não acontece da noite para o dia. E eu penso que as pessoas estão esquecendo de saborear. A gente está aqui comendo doce que a Cláudia trouxe, a gente não põe o doce na boca e engole de vez. Né? Tu vai comendo os pedacinhos, vai sentindo. E isso a gente tem que aprender. Saborear a caminhada, ver os pontos bons, que nem tu disse, estava falando ali, de fazer a lista, né? Tem aquela... A lista das conquistas, a gente não olha porque a gente já conquistou. Então, por isso, e daí talvez os jovens também estão com isso. É só o que vai acontecer lá no final. Não, o que tu conquistou no dia de hoje? Eu fiz o meu trabalho, entreguei na data. Eu consegui dar bom dia para alguém, porque eu sou uma pessoa que ando de cabeça baixa. Hoje eu levantei a cabeça e dei bom dia para alguém. Isso é uma conquista. Arrumei minha cama, sabe? enxerguei que eu preciso ajudar dentro da minha casa, Eu né? A fiquei minha o- família. Isso são conquistas, Exato. né? Tô E isso são possibilidades de tu te sentir pleno, feliz, de tu entender que tu deu tua contribuição para o mundo. Então, talvez seja muito mais ligado a essas coisas simples, né? Que daí agora, quando antes a Luciana falou das batatas, eu fiquei pensando que não vou me esquecer nunca, meu pai trabalhava muito e queria comprar uma boneca, no meu tempo era aquelas bonecas bebê. Meu pai não tinha dinheiro para comprar isso. E ele queria me dar uma boneca. Ele me deu uma boneca, chegou o Natal, as gurias na vizinhança, tudo ganharam uma boneca. Ele me deu uma bonequinha amarela, parecida com a Emília. Ela era feita toda daquelas bolinhas de... super frágil. super frágeis. E ele me entregou, eu não me esqueço dessa cena. E ele me entregou e disse assim pra mim, mana, o pai queria te dar, né, uma bebê,
mas ano que vem o pai te dá. E eu peguei já com a minha consciência, que acho que eu devia ter, sei lá, uns 8, 9 anos, eu disse, pai, essa era a boneca que eu queria. Né? Porque assim, era o que ele podia me dar, eu não sei, eu tinha essa consciência que era o que ele podia me dar. E isso me fez feliz porque eu ganhei uma Mas boneca. provavelmente porque ele mostrou a caminhada, ele expressou os O sentimentos. sentimento. Então, sabe, eu acho que essas coisas a gente tem que viver a jornada. E talvez para os filhos, né, para essa geração, nos ambientes onde a gente está, a gente tem que dizer isso. Cada dia. O que tu conquistou hoje? O que chegou para ti hoje que tu tem orgulho? Né? E sejam com coisas simples. Como o prato tu tá te sentindo como hoje. tu tá. Sabe? Eu dei Isso. atenção pro outro, né? Pro meu semelhante. Isso que tu falaste de aproveitar a viagem é o que a gente pode. Então, repassar, porque eu estava falando antes daquela brincadeira, até a Luciana acho que não entendeu muito bem. Entendi. Da Eu só questão do carro. Porque, na realidade, assim, o que adianta eu ter aquele objetivo lá do carro, Longe. que a gente sabe que o objetivo final, por mais maravilhoso que seja, ele não sustenta a felicidade por um Ai. período grande. Se o caminho até lá vai ser terrível. Eu vou dizer que eu gastei as minhas horas, que eu perdi. É ali que eu queria chegar, entende? Mas entendi que talvez fosse para Mas uma tudo próxima depende da conversa. escala de valores, Mas né? Da aí- importância desse carro para aquela pessoa. Mas aí Sim, quando mas a gente... pode fazer todo esse caminho ter um Sim, valor claro. maior. Mas- Para não chegar lá e daqui a pouco, como passa rápido, a frustração também ser grande, né? E é uma questão assim, daí a gente vai falar de novo, né, de capitalismo, neoliberalismo, que vai dizer assim, a felicidade está num objeto que você compra. E que não vai durar e porque que você vai porque querer outro. Porque um carro é algo com 4 rodas, né? E que te leva a algum lugar. Ele não deveria ser status nem significar nada além de ter uma Funcionalidade. funcionalidade. Claro, aí assim, essa ideia dos. Olha quantos modelos de carro que a gente tem, né? E assim, não é esse o Mas aí problema. qual seria a utilidade de um colar? Pois é. Colar não é necessário mas para me vestir. Pois é, mas existem as. Mas eu acho que é uma boa provocação. Porque a estética, a beleza, ela também faz parte da vida da gente. Ter um carro bonito não tem problema nenhum. Agora, daí vem a projeção, né? Porque a gente compra um carro, porque a gente vê na propaganda um ideal de felicidade, né? Nos é De vendido reconhecimento de social, status, de reconhecimento sucesso. social. Aí tu vai trabalhar horas a mais para ter aquele carro e aí tu vai descobrir que lá dentro da tua casa, no teu travesseiro, no teu sofá, aquilo não faz diferença nenhuma. Quando tu estiver doente, não é o carro que tu tem que vai determinar, mas os teus amigos que tu constituiu, familiares que tu tem perto de ti, né? Um pouco, eu penso assim, no Carpe Diem, um pouco isso, assim, se é para sacrificar alguma coisa, que não sejam as relações, que não sejam os vínculos, em nome de alguma coisa que é perecível, porque o carro alguém pode até tomar, ele pode estragar. Carro é só um exemplo, né? Mas assim, quantas pessoas, daí vamos pensar assim, Pessoas também não duram que para sempre. consomem, por exemplo, exageradamente roupas, por exemplo, ou joias, ou bebida, né? Às vezes tem um tipo de compulsão ou tentam se afirmar a partir de alguma coisa, né? Tudo isso é perecível e às vezes alguma coisa que mais te afasta do mundo real e das vidas e das relações do que de fato te aproximam, porque quando tu precisa de alguma coisa para te aproximar de alguma pessoa, aquela relação talvez ela não seja tão Tá comprometida, significativa, sabe? Para tu pertencer a um grupo, tu precisa te vestir daquele jeito, precisa ter determinados itens, padrões, a bolsa tem que ser de marca, porque senão, né, tu tem que ter algum objeto que identifique que tu pode estar ali, sabe? Existe isso. Fica o desafio para o nosso próximo podcast pensar nas escolhas que eu tenho feito, que eu faço e que eu tenho Conscientes e possibilidade de inconscientes, fazer. né? Conscientes e inconscientes, né? Porque se a gente se dá conta que a gente faz. Porque a gente vai fazer escolhas inconscientes, não tem jeito. A maior né? Senão- parte é inconsciente. 95% é inconsciente, mas quanto mais a gente puder trabalhar nessa consciência, né? Mas o consciente influencia também o nosso Muito, inconsciente. Como é que a gente está de tempo, Luciana? Acabou. Acabou? Acabou. Passa muito rápido. Fala. O que eu ia dizer é que a mãe da Cíntia descobriu que tá terminando, já tá querendo falar com ela. A tua mãe tá te chamando, A mãe tá me Cíntia. A tua chamando. mãe Muita tá te chamando. hora, Cíntia. Tá chamando. Ai, coisa boa ter uma mãe que chama, né?
É muito bom, ainda muito bom. E a tem. minha mãe me chama muito e me fortalece muito. Esses são as escolhas, né, que a gente às vezes pensa, não tem como ser outra. Quem tem, né, e pode estar junto, no meu ponto de vista, aproveitar. Voltamos na próxima aqui. Breve. Em breve. Em breve. Em breve.